Então, nossa, a gente tem muita baianidade, muito legal. Adoro aquela Bahia. Oi, seres humanos, tudo bem? Meu nome é Marta e nós estamos aqui trabalhando a biologia. Hoje nós já estamos na biologia 11, né? Então a gente vai trabalhar especificamente esta estrutura maravilhosa que é a célula, tá? Já conversei com vocês que existem dois tipos de células, eucariontes e procariontes, né? Só fazendo um recordar é viver aqui rapidamente. Lembrando que a célula eucarionte é aquela célula que tem o núcleo organizado, que é essa que é o nosso foco de estudo agora, e a célula procarionte não tem esse núcleo organizado. A célula eucarionte tem uma série de organelas que a gente vai estudar também, e a célula procarionte só tem uma organela que é o ribossomo, que a gente também já viu, tá? Para começar a falar da célula, né? Então eu sempre faço meu desenho maravilhoso de célula aqui. Olha que bonito. Gente, isso daqui parece um ovo frito, mas não é, é uma célula, tá? Então lembrando que a célula sempre tem o quê, gente? As estruturas básicas, que são MP, que é membrana plasmática, citoplasma, né? O citoplasma, certo? E tem também quem, gente? O nosso núcleo, certo? Que onde tem o material genético. Então, o nosso estudo da célula, nós vamos começar hoje com esse estudo por uma estrutura muito importante da nossa célula, que é o que, gente? Que é a membrana plasmática, tá? É o início do processo de todo o estudo. Então, o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos ver estrutura de membrana plasmática, depois a gente vê citoplasma e depois a gente volta no núcleo aí para a gente poder contar um pouquinho mais sobre ele, combinado? Então, nosso foco de ação hoje no nosso estudo pela célula é o que, gente? É a membrana plasmática, certo? Então, nós vamos descobrir do que ela é formada, como que essa membrana se organiza, quais são os elementos que formam a membrana plasmática. Então, é esse processo todo que a gente vai estudar hoje. Só para antecipar um pouquinho, né, dar um gostinho aí para vocês, nós temos que lembrar que a membrana plasmática é feita por 3 elementos ou substâncias extremamente importantes. Quais são eles? Os lipídios, certo? As proteínas, que a gente já viu tudo, né? E os carboidratos, certo? Então, essas 3 substâncias químicas aqui é que formam a nossa membrana plasmática. Por isso que a nossa membrana plasmática ela é carinhosamente chamada de glicolipoproteica. Olha que legal. Por quê, gente? Tem glicídios que são o quê? Carboidratos. Tem o lipo, que é o quê? Os lipídios. E proteica, que é o quê, gente? Nossas proteínas. Olha que bonito que ficou meu quadro aqui, né? Então, nosso foco de estudo da célula hoje, o que é? Célula, membrana plasmática. Vamos lá? Como eu falei para vocês, a gente vai pegar agora essa estrutura que tem como função, né? Se você pegar e falar assim, a nossa célula aqui não é um ovo não, hein, gente? Então, se você pegar a célula, você pegar a estrutura que é a membrana plasmática, ela tem algumas funções principais, né? Quais são? Delimitar a nossa célula, né? O espaço que essa célula ocupa, conversar com a célula do lado, permitir que as substâncias entrem e saiam dessa célula. Então, essas são as funções básicas da membrana. Ela está delimitando o espaço da célula, ela está conversando com as células do lado, ela está permitindo que as substâncias entrem e saiam dessa célula
e também permitindo o reconhecimento, né, de uma célula para outra célula também, para elas se conversarem, tá? Então imaginem o seguinte, se eu fizer um recortezinho aqui, né, e verificar como é que aquela organização, lembra que eu falei para vocês que a membrana é o quê? A membrana é glicolipoproteica, tá? Então, se eu fizer esse recorte, ampliar essa membrana para vocês verem como que ela é, nós vamos encontrar a seguinte situação. Nós vamos encontrar lipídios, que eles vão se organizar deste jeitão aqui, olha que bonitinhos, né? Certo? Nós vamos encontrar também proteínas que estão no meio desses lipídios, certo? Mais lipídios aqui do ladinho, certo? E eu vou encontrar também o quê? Se aqui for o meio externo da célula, eu vou ter, e aqui o meio interno da célula, sempre considerando isso, tá? Eu vou ter o quê? Eu posso também ter associados aos lipídios e às proteínas, eu posso ter associado o quê, gente? Um complexo aqui de glicídios, que são o quê? Que são açúcares, né? Por isso que eu falei para vocês que a membrana é o quê? A membrana, ela é glicolipoproteica. Então, eu tenho aqui, não sei se deu para vocês perceberem, mas uma bicamada lipídica, que é bem isso, né, que a gente chama, bicamada lipídica, certo? Eu tenho proteínas e eu tenho glicídios aqui. Então, vamos ver agora o seguinte, que lipídios são esses? Que proteínas são essas? E que glicídios são esses? E como é que eles juntos formam o que nós chamamos, né? Vocês podem ouvir falar no seguinte, que a membrana, ela é o quê? Ela é um mosaico fluido, certo? Por que a membrana é um mosaico fluido, gente? Por um simples motivo, né? Então, nós temos assim, é um mosaico porque ela é constituída de várias estruturas diferentes. E ela é fluido por quê, gente? Porque nós vamos verificar que a gente tem um movimento aqui nessa membrana que vocês vão conhecer bem, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos conhecer cada estrutura dessas, qual é a função e como é que ela se comporta aqui na nossa membrana plasmática. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa história pelos nossos lipídios da membrana, tá? Então, que lipídios são esses que compõem a nossa membrana? Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar são os fosfolipídios. Olha que bonitinhos que eles são, né? Então, nós temos lá os fosfolipídios, certo? Como é que esses fosfolipídios funcionam e qual o jeitão deles? Eles têm uma cabecinha, como vocês estão vendo aqui. Essa cabecinha é uma cabecinha hidrofílica, ou seja, essa cabecinha ama de paixão água. Por quê, gente? Porque essa cabecinha aqui, ela tem o quê, gente? Ela tem um fosfato. Oh, que feio. Então, essa cabecinha, ela tem um fosfato, certo? E como a gente sabe, o fosfato, ele é uma substância que curte água, tá? Por isso que essa cabecinha é chamada de hidrofílica. E essas perninhas aqui, gente, elas são perninhas hidrofóbicas. Por que elas são hidrofóbicas, gente? Porque elas têm uma cadeia lipídica muito característica, ou seja, aquela cadeia que não gosta de água, né? Porque se você recordar, os lipídios, eles não
curtem água, porque eles são o quê, gente? São moléculas que já têm um equilíbrio elétrico, então automaticamente eles não têm afinidade com a água. Então, por isso que essas perninhas são chamadas de hidrofóbicas. Então, não sei se vocês viram como é que se organiza, né? Então, nós ficamos o quê, gente? As cabecinhas sempre voltadas para o meio externo, né? Onde tem água, certo? As perninhas sempre voltadas para quem, gente? Voltadas para outras perninhas de lipídios também. Tá vendo? Ó, eu sempre coloco as perninhas com perninhas. Então, quem é hidrofóbico fica junto. Quem é hidrofílico fica em contato com o meio interno ou fica em contato com o meio externo, certo? Meio externo tem água, então fica aqui. Meio interno tem água, então fica aqui. E as perninhas, que são o quê, gente? Que são hidrofóbicas, elas ficam umas voltadas para as outras. Agora, olha que interessante, gente. Esses lipídios, eles não ficam, esses fosfolipídios, não ficam paradinhos, feito as de paus, né? O que acontece com eles? Eles adoram um movimento. Então, eles fazem um movimento muito legal, gente, constante. É um movimento para cima e para baixo que nós chamamos de movimento flip-flop. Sabe, que nem chinelo? Flip-flop, 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 subindo e descendo, tá? Não feliz de ficar só para cima e para baixo, para cima e para baixo, esses lipídios, as cabecinhas, fazem movimentos de rotação, ou seja, elas ficam se movimentando que nem a banda Calypso, né? Movimentando a cabeça, tá? Não feliz de fazer esse processo de rotação, os lipídios também fazem, gente, um outro movimento que nem dança de axé mesmo, né? Ó, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, tá? Então eles fazem um movimento que, gente? Movimento para os lados, né? Então eles ficam em constante movimento, ó, virando a cabeça que nem o Calypso, para a esquerda e para a direita, que nem dançando axé, e para cima e para baixo, como se eles estivessem fazendo o quê, gente? Uma dança dos lipídios, tá? E esse movimento todo dos lipídios, ó, Calypso, para a esquerda e para a direita, e para cima e para baixo, faz com que todo esse monte de lipídios da membrana dê impressão que a nossa membrana é o quê, gente? Que a nossa membrana é um fluido. Por isso que ela se chama mosaico fluido, porque esse povo tá lá na dança constante, para lá e para cá, mexendo a cabeça, para cima e para baixo, tá? Esses são os lipídios alegres da nossa membrana, certo? Mas, né, como sempre tem um chato, né, para quebrar o barato dos outros, o que acontece? Além dos fosfolipídios, que são os que promovem o movimento, nós temos uma outra molécula que é o colesterol. Esse colesterol, gente, ele fica aqui, ó, no meio dos lipídios, fazendo o que, gente? Falando para eles, para de se movimentar um pouco, para de dançar, entendeu? Então eles fazem o quê? Eles fazem com que esses fosfolipídios não fiquem dançando constantemente, tá? Então, o colesterol, ele existe aqui na membrana plasmática para fazer com que esses lipídios, os fosfolipídios, consigam se manter um pouquinho mais paradinhos, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho colesterol, eu fico muito preocupada, né? Porque tem que ter colesterol, senão esses lipídios aqui, os fosfolipídios, não param de se movimentar, certo? Então, lipídio da membrana, fosfolipídio, que são os do movimento, e colesterol, que faz o quê, gente? Que tá aqui no meio para fazer o quê? Para segurar um pouco a onda, para eles não ficarem se movimentando tanto. Tudo bem? Então, seres, lipídios, tudo bem? Agora nós vamos ver quais são as proteínas que fazem parte da nossa membrana plasmática, tá? Na realidade, nós temos assim, as proteínas subdivididas da seguinte maneira. Primeiro, a posição da proteína na membrana plasmática, tá? E depois,
a função, né, ou funções das proteínas na membrana plasmática, tá? Posição, gente. Quanto à posição, ela pode ter o seguinte, ela pode ser uma proteína que nós chamamos de intermembrana, né? Ou seja, que ela atravessa a membrana, ou ela pode ser só uma proteína que está na periferia da membrana, ou seja, ela é uma proteína periférica, tá? Então, nós temos desse jeitão assim, ó. Sempre eu vou desenhar, né, os lipídios, tá? Bonitinho aqui, que são os fosfolipídios, tá? E aí eu vou ter o que, gente? Eu vou ter a minha proteína. Se ela tiver desse jeitão, tá vendo? Atravessando a membrana plasmática, né? Do meio externo até o meio interno, nós vamos chamar do que, gente? De proteína transmembrânica, tá? Ou seja, ela atravessa a membrana. Então, essa daqui é chamada de proteína transmembrânica. Certo? Mas eu também tenho proteínas, gente, que elas ficam de que maneira? Elas ficam só na periferia da membrana mesmo, tá vendo? Ó, elas ficam ou aqui embaixo, ou aqui em cima, certo? Então, essas são proteínas o quê, gente? São proteínas que estão onde? Que estão na periferia. Então, elas são chamadas de periféricas. Tudo bem? Então, posição das proteínas na membrana. Ou ela é transmembrânica, ou ela é o quê, gente? Periférica. Combinado assim? Funções. Quanto a funções, eu tenho 3 tipos de proteínas de membrana, tá? Então, elas podem ser proteínas transportadoras, elas podem ser proteínas de reconhecimento e elas podem também ser proteínas receptoras, certo? Então, quanto à função, eu tenho proteína transportadora, eu tenho proteínas de reconhecimento e eu tenho proteínas receptoras. São essas proteínas que elas ou vão ser transmembrânicas ou periféricas por conta da posição, mas por conta da função nós temos essas 3 aqui que a gente vai ver como é que elas funcionam. Então, seres, a primeira proteína que a gente vai ver são as proteínas transportadoras. E essas proteínas, elas são subdivididas em carregadoras e canais de proteínas, né? Como será que é isso, gente? Ó, sempre nós vamos ter como base os nossos lipídios aqui, né? Os fosfolipídios bonitões, tá? E aí, o que é um canal, né? O que é uma proteína transportadora? O que é um canal? É isso daqui, gente, ó. A proteína tá aqui e ela forma literalmente um canal para que essas substâncias possam passar através deste canal. Olha que legal, gente, né? Então, tem sempre o lipídio bonitinho. Tá vendo? Esse canal que se formou aqui, ó, este canal é o que nós chamamos de canal de transportes. As substâncias passam por esse canal livremente, né? E saem lá do meio externo da célula para o meio interno da célula, formando literalmente um canal de transporte. O segundo tipo, gente, é a proteína carregadora. Então, o que faz a proteína carregadora, gente? Ela está aqui também, né, no meio dos lipídios. Aí ela faz o quê? Olha que bonitinho que acontece aqui. Né? Tá vendo que ela tem um formatinho, né? E aí o que ela faz? Ela pega a substância que está do lado de fora da célula
abarca essa substância, põe ela aqui dentro, certo? Ela carrega a substância para que essa substância possa ser jogada para o interior da célula. Então, em uma proteína transportadora, é só o canal mesmo que vai permitir a passagem das substâncias. A proteína carregadora, ela literalmente pega a substância que está lá fora, carrega essa substância e joga essa substância no interior da célula. A gente vai ver melhor daqui a pouquinho, que eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, a proteína carregadora, que é essa daqui, como é que é o processo? De que maneira que ela pega a substância lá do lado de fora e traz para dentro da célula, né? Então, nossa substância está aqui, ela abre, né, como para capturar essa substância, tá? Aí, o que acontece na sequência? Gente, olha só, essa substância é trazida para o interior mesmo da proteína, tá vendo? Numa sequência aqui, essa substância fica presinha aqui dentro, tá? E aí, o que acontece na sequência? Só para vocês saberem, né? Então, aqui, ó, nós temos os lipídios ainda, bonitinho, né? Nossos lipídios de membrana. E aí, o que vai acontecer, gente? Essa proteína vai se abrir para o lado interno, né, da célula, tá vendo que ela se abre aqui e a substância que estava aqui dentro, ela é mandada para o interior da nossa célula, tá vendo? Então isso numa sequência, né? A proteína carregadora foi lá, pegou a substância, trouxe para cá, aí depois ela pegou, abriu para o lado de dentro da célula e jogou a substância para o interior da célula. Então, assim que se comportam as proteínas transportadoras. Eu tenho uma que é o canal, que vai tirar do meio extracelular, trazer para o meio intra, e eu tenho as proteínas que são carregadoras, que pega a substância, traz para dentro, né, dela e encaminha a substância para o interior da célula, certo? Estas aqui são as nossas proteínas transportadoras. Mas o que elas transportam, gente? Não são substâncias pequenas, tá? Elas podem transportar tanto sais minerais, elas podem transportar algumas substâncias um pouco menores, né? Pequenas moléculas e não água, né? A água, gente, ela só vai passar por meio aqui dos nossos lipídios, tá? Então, normalmente aqui nós vamos transportar íons, né, que são os nossos sais minerais. Tudo bem? Então, as próximas proteínas são as proteínas de reconhecimento, tá? O que significa isso, gente? São proteínas de membrana que elas funcionam como nossas impressões digitais. Cada grupo de células, ou cada ser humano, ou cada ser vivo do planeta, tem um tipo, né? Tem tipos de proteínas de reconhecimento diferentes, tá? Então, essas proteínas que estão aqui, elas vão falar o quê, gente? Que célula é essa e que organismo é esse que pertence a esta célula aqui, tá? Um exemplo típico das proteínas de reconhecimento, só para vocês lembrarem, tá? É quando a gente estuda o nosso sistema sanguíneo, aquele sistema ABO, sabe? O que significa isso, né? Bom, se que nem eu, Marta, sou do tipo A, tá? Então, na minha membrana plasmática das minhas hemácias, que são aquelas células sanguíneas, eu tenho proteínas aqui de reconhecimento do tipo A. Então, essa minha proteína seria o quê? Proteína A. Tudo bem? Se a gente tem um outro ser humano aqui, né? Como o nosso amigo Tião. Se ele for do tipo B, o que acontece? As proteínas de reconhecimento da hemácia dele, elas são do tipo B. Então, essa proteína dele aqui seria do tipo B. Se nós tivermos uma pessoa... Firmeza. Tipo AB, as proteínas de reconhecimento dessa pessoa
Na hemácia eu tenho proteínas A e tenho proteínas B. Estou reconhecendo a pessoa, tá? Se a pessoa for do tipo O, né, como muitos que nós temos aí, na hemácia nós temos o quê? Gente, não temos nada, nenhuma proteína de reconhecimento, tá? Então, o que acontece? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que são essas proteínas de reconhecimento que vão falar para nós, por exemplo, qual é o tipo sanguíneo que eu tenho. Então, se for A, eu vou ser amiguinha de quem? Gente, de todo mundo que for A. Se for B, de todo mundo que for B. Se for A, B, né, que isso é importante, eu vou ser tanto amiga do A como do B, eles vão se reconhecer. E se for O, eu não tenho nenhuma proteína de reconhecimento. E aí esse indivíduo do tipo O, por exemplo, ele só pode receber transfusões, né, com hemácias de quem é do tipo O também, tá? Que outro momento que essas proteínas de reconhecimento são muito importantes? No momento em que a gente vai fazer, por exemplo, um transplante de órgãos, né? Então, se eu estou transplantando o coração, por exemplo, eu tenho lá nas células do coração que eu vou receber, eu tenho algumas proteínas de reconhecimento. Se essas proteínas de reconhecimento não forem compatíveis com a pessoa que é o receptor do órgão, o que vai acontecer? Uma rejeição desse órgão, né? Então, a maior parte das rejeições de transportes se dá por conta do quê, gente? De todo o processo imune, mas quem estimula o processo de não reconhecer são essas proteínas de reconhecimento das nossas células, tá? Então, isso daqui é uma coisa muito importante e que a gente tem que conhecer por que elas estão lá nas nossas células. Tudo bem? Por último, nós temos quem, gente? As proteínas receptoras, né? Isso daqui não é um osso, gente, isso aqui é uma proteína receptora, certo? Como é que funciona essa proteína receptora? Ela tem uma região de encaixe para a substância que ela vai ser receptora. Então, ó, essa substância, ela se encaixa aqui bonitinho, a substância não é transportada para o interior da célula, libera aqui embaixo, dentro da célula, informações sobre qual é a função dessa proteína, dessa substância que foi receptada por nossa proteína receptora. Então, por exemplo, se for um hormônio, né, que é o que normalmente acontece, tá? Então, vamos supor que eu esteja falando de um hormônio de crescimento, tá? O hormônio de crescimento, ele é o GH. O que acontece, gente? Esse hormônio é jogado na corrente sanguínea. Aí, esse hormônio tem que atuar onde? Ele tem que atuar nas células que vão promover o crescimento. Que células são essas? Ou células ósseas ou células musculares, tá? Porque cada hormônio tem o quê, gente? Tem um órgão-alvo ou uma célula-alvo específico. Como é que esse hormônio é capturado ou é reconhecido ou faz com que essa célula consiga agir por conta dele? Esse hormônio faz o quê? Ele tem essa substância, que é a proteína receptora, que pega esse hormônio e encaixa aqui. Esse hormônio não vai ser mandado para dentro da célula, ele faz o quê, gente? Ele faz toda uma informação aqui nessa proteína receptora, essa proteína manda as informações para dentro da célula e essa célula então reage fazendo o quê? Se é hormônio de crescimento, ela vai começar a se dividir para poder crescer aquele órgão, aquele tecido. No caso, né, crescer ou produzir mais massa óssea ou produzir mais massa muscular, se eu estou falando aqui de hormônio de crescimento. Se for, por exemplo, um hormônio como o FSH, que é um hormônio que, gente, já é um hormônio sexual, o que vai acontecer, gente? Esse hormônio vai agir da mesma maneira, ele tem esse receptor nas células, mas quais são as células que são receptoras desse FSH? Células de ovário e células de testículo, tá? Então, esse hormônio atua na proteína receptora das células do ovário, por exemplo,
sinaliza para dentro da célula o que ela tem que fazer. No caso do ovário, o que o FSH vai fazer? Ele vai ser receptado, né, pelas proteínas receptoras lá dos folículos ovarianos. Ele sinaliza para dentro dessas células foliculares que essas células têm que começar a fazer a produção de estrógeno, por exemplo, tá? Então, quando eu falo de proteína receptora, é aquela proteína que faz o quê? Que ela é o alvo de alguma substância. Nesse caso que eu estou falando aqui, de hormônio de crescimento, hormônio sexual. Nós temos também o caso da glicose, né? Então, a gente também tem uma proteína receptora para glicose, que faz o quê? Essa proteína receptora faz a entrada, né? A recepção mais da insulina, né? Então, a insulina, quando for receptada, ela sinaliza para dentro da célula que ela deve deixar, que a célula deve deixar a glicose entrar dentro dela, né? Então, todas as proteínas receptoras, elas têm essa função de ser receptora de uma substância que vai sinalizar uma ação para dentro da nossa célula. E essa célula vai obedecer aquilo que está mandando ali o figurino, crescer, produzir hormônio ou permitir que uma substância entre na célula, né? Todo mundo fala da questão da glicose, da insulina, como é que funciona isso? A insulina é um hormônio, esse hormônio é receptado por nossas células, esse hormônio sinaliza para dentro da célula que essa célula deve deixar a glicose entrar dentro dela para realizar suas funções. Entendido? Ah, ficou bonita, olha que linda, minha membrana plasmática. Seres, então olha isso aqui, que linda essa membrana plasmática, tá? Então aqui dá pra gente ter essa noção do todo, daquilo que eu tô falando para vocês. Então eu tenho os fosfolipídios, lembra, né, que se movimentam. Eu tenho o colesterol, que ele tá sempre aqui segurando um pouco a onda dessa movimentação dos lipídios. Estas duas primeiras quem são, gente? Esse daqui é o canal de proteína, lembra da proteína transportadora? E esse daqui é o que, gente? É a proteína carregadora, que vai mandar lá para dentro, tá? Essa daqui quem que é, gente? A proteína de reconhecimento, né? Aquela que vai falar para mim que célula é essa, quem ela pertence, vai identificar todo mundo. E essa última aqui, que é o nosso ossinho, né? Que parece um osso, mas não é. É a proteína o quê, gente? É a proteína receptora que vai sinalizar para o interior da célula o que essa célula tem que fazer, tá? Faltou quem aqui, gente? Faltou os glicídios, ou seja, né, aqueles açúcares de membrana. Onde é que estão esses açúcares nesse desenho todo? Gente, qual é a função deles, certo? Então, esses açúcares, eles podem estar ou associados a um lipídio, tá vendo? Ó, que eu vou fazer aqui uma anteninha nesse nosso lipídio. E aí, então, nós transformamos esse lipídio no que nós chamamos de glicolipídio, certo? Ou esses açúcares podem estar associados a uma proteína como essa daqui, que é a proteína de reconhecimento, tá? Então, essa proteína vai se transformar o quê, gente? Uma glicoproteína. Mas não sei se vocês perceberam que eu desenhei os meus glicídios sempre voltados para o meio externo, ou seja, para fora da célula, tá? Então, esses glicídios, eles sempre estarão no meio externo, ou seja, voltados para fora da célula. E esses glicídios vão formar uma estrutura que nós chamamos de glicocálice, né? Então, no meio externo, eu tenho uma estrutura chamada de glicocálice, certo? Para que serve esse glicocálice? Para que servem esses glicídios aqui? Eles servem para facilitar o processo de reconhecimento ou facilitar o processo
do momento que um hormônio vem e se instala aqui na célula para poder fazer a recepção de uma informação, ou às vezes, gente, até negativamente, né? Porque esses glicídios aqui facilitam, né? O glicocálice facilita, por exemplo, o acoplamento de um vírus na nossa célula, tá? Então, esse glicocálice, ele tem uma função extremamente importante de fazer toda essa parte de reconhecimento, de auxiliar o trabalho das proteínas de membrana, mas ele também pode, em alguns momentos, facilitar a entrada de micro-organismos, como, por exemplo, o vírus, tá? Então, com isso, gente, eu acho que deu para vocês terem uma noção geral da lindeza que é a nossa membrana plasmática, né? É uma coisa assim, tão pequena, tão simples, né? Quando você olha, tá só lá envolvendo a célula, mas que tem toda essa complexidade. E, gente, não adianta, tudo que vai acontecer no nosso organismo, em algum momento vai se esbarrar aqui nessa nossa estrutura de membrana plasmática, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Tchau e até a próxima!